Quero trazer uma palavra para o seu coração, desta vez baseada no texto de Mateus, capítulo 4, um texto que me espanta, um texto que me traz uma sensação de estranheza. Diz o primeiro versículo: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui nós temos o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, Cristo é Deus, sendo levado pelo próprio Deus, pelo seu Espírito, ao deserto para ser tentado pelo diabo. É algo que me traz uma estranheza, porque eu fico pensando qual o propósito disso. A questão é que a palavra tentado, ela pode ser entendida de várias maneiras. Na verdade, a palavra tem um sentido de teste. E nós vamos traduzir como tentação ou provação de acordo com o resultado que isso gerar. A tentação é o teste que produz a queda, produz o pecado, produz a dor, o sofrimento. E a provação é o teste que produz o amadurecimento, o fortalecimento, o aprendizado. Então, quando nós entramos num teste, nós entramos nesse teste com um propósito, mas nós só vamos saber se fomos tentados ou provados no final, com o resultado do que vai acontecer. E Jesus foi levado para ser tentado pelo diabo. O diabo tentou testar Jesus de todas as maneiras para que ele caísse. Mas Jesus saiu fortalecido, ele saiu provado. E diz o texto no versículo 11, então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. E quando nós vencemos a tentação, o diabo ele vai embora, ele se afasta de nós e nós saímos fortalecidos. E aí podemos louvar a Deus pelo que nós pudemos vivenciar. Portanto, nós talvez estejamos sendo testados nesse tempo de isolamento. E quem vai definir o resultado muito vai ser o seu coração, a sua postura, o seu caráter por passar por isso. Será definido muito pela resposta que você dará a Deus em relação a esse tempo em que nós estamos isolados nas nossas casas. Eu só sei que existe um propósito para todas as coisas. Há um propósito para esse tempo. Eu só sei também que nós vamos manter a nossa constância nesse teste, se nós estivermos firmados na palavra de Deus. Jesus responde às tentações do diabo no deserto com a sua palavra, com a palavra de Deus. E nós vamos manter esse tempo se nós estivermos firmados na palavra de Deus. E qual nós vamos conhecer o resultado apenas quando esse tempo acabar. Nós vamos saber qual foi o resultado do nosso teste. Quando esse tempo acabar, pudermos olhar para trás e saber se nós caímos, se nós vamos sair com dor, com sofrimento, com revolta, ou se nós vencemos, se nós vamos sair amadurecidos, fortalecidos e gratos a Deus por tudo que Ele nos fez. Que Deus abençoe o seu coração.